magleves, ônibus espaciais, funiculares... parece que já vimos de tudo. Mas este é o incrível. E poucas pessoas sabem que existiam, e ainda existem, tipos de transporte que só poderiam imaginar nos seus sonhos mais loucos. Que tal trens a jato? Ou bicicletas com máquinas de costura instaladas? O quê? Não acredita em mim? Ei, minha mãe também não. 1. Abal-abal. As Filipinas são famosas por seus táxis motocicletas, triciclos e motorelas. Mas o abal-abal se destaca muito. Uma moto normal pode levar apenas um motorista e no máximo 4 pessoas, e isso com um carrinho lateral. O abal-abal é uma motocicleta indígena e muito perigosa, improvisada para transportar até uma dúzia de passageiros, ou 13 com o motorista. Ela tem uma extensão do assento para trás ou uma travessa em forma de T para acomodar os passageiros. Agora, esse transporte está proibido no país, mas devia ser algo curioso de se ver. Imagina se servissem comida durante a viagem. 2. Anjo de gelo. Metade barco, metade carro de gelo. Este é o único meio de transporte no inverno para a ilha Madeline, a maior das Ilhas Apostle, no Lago Superior em Wisconsin, nos Estados Unidos. Nos meses mais quentes, não é problema pegar uma balsa normal, mas quando a água congela, os anjos de gelo assumem o transporte. Eles têm hélices de ar na parte traseira, uma roda na frente e esquis ao longo do casco para distribuir uniformemente o peso sobre o gelo. A propósito, eles têm outro nome, mas foi usado por outro transporte curioso. 3. Wind Sled. Ramon Larramendi, um explorador antártico, partiu para uma nova expedição em dezembro de 2018 com uma equipe de 4 pessoas no total. E o modo de transporte deles era o Wind Sled. O nome em inglês quer dizer que é um trenó impulsionado pelo vento. Esperto! Os exploradores tinham 2 grandes barracas em cada extremidade do trenó, e todos os seus equipamentos ficavam dentro ou entre elas. Não havia hélices. Os ventos puxavam o trenó com a ajuda de pipas. 4. Anfibus. Um inusitado ônibus anfíbio que corta as águas do rio Maas, em Rotterdam, na Holanda. Em terra, não é nada demais, apenas um típico ônibus de turismo que atravessa a cidade. Mas basta entrar na água para se ver por que é tão especial. Um ônibus anfíbio semelhante deveria substituir uma balsa ao longo do rio Clyde, na Escócia, mas isso nunca aconteceu por problemas técnicos. E enquanto discutimos um meio de transporte terrestre que atravessa as águas, aqui está exatamente o oposto. 5. Barco terrestre. Não está claro se ele alguma vez existiu, mas o estranho veículo foi descrito na revista Popular Science, na edição de abril de 1924. Dizem que parecia um barco de 2 lugares com 2 alavancas. Elas serviam como remos que qualquer um dos passageiros podia usar, e uma única puxada levava o barco terrestre para a frente. Com todos os carros ao redor, no entanto, ele não emplacou. Ainda bem. 6. Trem de bambu. Não é um trem feito de bambu. Em seu país natal, o Camboja, é chamado de Norri, e é basicamente uma plataforma sobre rodas que viaja sobre os trilhos nas regiões mais difíceis de alcançar. Os trens normais não vão mais para lá, e esses veículos são uma maneira barata e fácil de viajar pelo país. Apenas certifique-se de não andar em alta velocidade. Um Norri pode atingir quase 50 km por hora, o que pode resultar em um caso desagradável de imprudência na ferrovia. 7. Cocotáxi. Tradicional em Cuba, esse transporte peculiar recebeu o nome de coco, pois lembra o formato da fruta. Ele é basicamente um ciclomotor com uma concha de fibra de vidro e plástico e 2 assentos, um para o motorista e outro para o passageiro. É ágil, rápido e principalmente barato, embora seja feito principalmente para turistas. 8. Matatu. Um ônibus balada em seu apogeu. Embora certamente pareçam desse tipo, os matatus são os transportes públicos mais acessíveis da capital do Quênia, Nairobi. Esses ônibus coloridos e com música alta e barulhenta no interior são ilegais, mas todas as tentativas de acabar com eles falharam. As pessoas simplesmente têm poucas opções para se deslocar. E vamos admitir, eles são uma atração turística por si só. Hakuna Matatu! 9. Carrinho de bebê motorizado. Incrivelmente, por um curto período na década de 1920, havia um carrinho de bebê motorizado que podia atingir uma velocidade de 6 km por hora, o que é tipo uma corridinha bem suave, na melhor das hipóteses. Parecia um carrinho de bebê comum, mas tinha uma babá motorista que ficava em pé nos apoios para os pés, presos a uma quinta roda, com o motor ligado nele. Provavelmente era bem conveniente.
Mas imagino que não tenha emplacado por causa das explosões do escapamento que o motor dava ocasionalmente. Pobres bebês. 10. Trem a jato. Você já se perguntou por que os trens não têm motores a jato como os aviões, para que se desloquem mais rapidamente? Bem, vários países pensaram mesmo na década de 1950 e inventaram alguns modelos com motores a jato acoplados no seu topo. As máquinas realmente viajavam mais rápido, mas a quantidade de combustível que queimavam superava todas as outras vantagens, o que eram poucas para começar. O custo de uma viagem era muito alto, então os projetos foram descartados, mas eles não foram a única tentativa de combinar trens com aviões. 11. Aeromóvel. Antes da invenção dos motores a jato, George Benny, lembre-se desse nome, sugeriu uma ideia bastante estranha. Fez o protótipo de um avião sem asas que percorria um monotrilho instalado acima dele e era estabilizado com trilhos abaixo também. Uma hélice dianteira motorizada permitia que a engenhoca atingisse a velocidade de 195 km por hora, de acordo com Benny. Infelizmente, embora a ideia revolucionária tenha despertado muito interesse em todo o mundo, ele não conseguiu financiamento suficiente e o projeto foi encerrado. Infelizmente, tanto pelo Benny quanto pelo projeto. Falando nisso, 12. Moto a jato. Ela foi inventada em 1949 e parecia mais uma bicicleta com um enorme cano exaustor do que uma moto. Mas atingia a impressionante velocidade, para a época, de 110 km por hora. O motivo de seu fracasso no mercado foi o mesmo: custo do combustível. De qualquer forma, em 2019, uma empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, apresentou sua própria moto a jato que voa. Essa sim tinha um custo alto. Se tiver $380 mil sobrando por aí, você mesmo poderá testá-la. Alguém aí? Alguém? 13. Bicicleta para a família. Esta engenhoca é conhecida como Goofy Bike, ou bicicleta pateta na tradução, e certamente faz jus ao nome. Ela foi inventada por Charles Steinlauf em 1939 e foi a única do tipo. A Goofy Bike podia levar até 4 pessoas, mas talvez a característica mais peculiar fosse a máquina de costura bem no meio dela. 14. Cão móvel. Você já ouviu falar em trenós puxados por cães? Bem, no mesmo ano de 1939, um tal de Z. Wiggs, um adestrador de cães de 80 anos, pensou que era hora do trenó evoluir e inventou seu cão móvel. Parecia o filhote de um carro com uma roda de hamster. O motorista controlava o carro, enquanto um cachorro colocado em uma enorme roda atrás dele caminhava ou corria, gerando energia. A ideia se mostrou impraticável, porque o cãozinho não conseguia força e energia suficientes para o veículo se mover mais do que alguns metros. Ei, que tal pendurar um gato na frente para motivar o totó? Será que chegaram a pensar nisso? 15. Shiva Express. Se você já pensou em andar de trem com o conforto de um ônibus, vai encontrar um no Equador. O Shiva Express é um ônibus sobre trilhos equipado com todas as comodidades, incluindo o banheiro e um bar. E é possível ver quase todo o país de cima dele. Os passageiros são incentivados a subir no teto para apreciar a vista. 16. Monotrilho de suspensão. Lembra do aeromóvel? Provavelmente foi a inspiração para este. Sediado em Wuppertal, na Alemanha, o monotrilho de suspensão mais antigo tem 120 anos. O vagão se move pelas ferrovias por cima das ruas, e embora a velocidade não seja alta, é legal dar uma olhada de qualquer maneira. 17. Dinasfera. Então havia uma roda enorme dentro da qual corria um par de velociraptors. Espere, não é um dinosfera? Desculpe, texto errado. De qualquer forma, a Dinasfera ainda era uma roda enorme, só que dentro havia um motorista que se inclinava para o lado para conseguir enxergar. A roda podia acelerar até quase 50 km por hora, embora eu pessoalmente não correria o risco. O projeto tinha apenas um protótipo, mas nunca foi produzido em massa, o que não se pode dizer sobre a prima dele. 18. Monoroda. Em grande parte semelhante ao monociclo, a monoroda era, e ainda é, um transporte bastante popular. Ela tem uma única roda grande, daí o nome, dentro da qual fica o motorista pedalando, como se fosse uma bicicleta. A roda é bastante fina, então não é preciso se inclinar para ver o que está à frente. E uma versão motorizada de uma monoroda pode atingir a velocidade de 100 km por hora, o que é bastante sério. E aí está. Como diz o velho ditado, se não conseguir, tente novamente. E então, pare. Você não quer parecer um idiota. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo.
E aqui estão alguns outros que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e fique no lado incrível da vida.